Mas ele diz mais. Ele diz-nos que existe um código do aparelho. Ou seja, e isto é muito problemático para o sociólogo. E para as pessoas das ciências sociais. Mas para o sociólogo é terrível. Ele diz-nos que, no fundo, o que ele nos diz é que já não são os homens a olhar o mundo, mas é o aparelho a partir dos homens. Não são os homens a partir do aparelho. E vou-vos ler a citação. Ele diz, ele fala do código do aparelho. Quer dizer, o aparelho tem um pensamento. E ele diz porquê? É com os aparelhos e não com os órgãos do sentido que a ciência experimental pensa. A citação é exatamente esta. O princípio de identidade dos aparelhos é o verdadeiro princípio de identidade de toda a ciência experimental. E às objeções dos pensadores que criticam que isto é uma concepção que dispensa pensar o sujeito que está por trás do aparelho, ele responde o seguinte: pode sempre opor que o olho que está por trás do aparelho se torna ele próprio um aparelho. Porquê? Porque aceita a instrumentalização do aparelho. Este é o ponto de vista claramente de Bachelard. E é um ponto de vista, da forma como eu vejo estas questões, extremamente interessante para pensar todo o problema do fluxo de imagens, de sons, não é? de fenómenos de informação e de comunicação, que os nossos aparelhos de comunicação, ou os nossos aparelhos de informação, os nossos dispositivos, são capazes de símbolos, criação de símbolos, são capazes, portanto, de produzir. E é aqui que o meu raciocínio se liga ao de Abraham Moles, na ideia da abundância informacional, ou na ideia da opulência informacional. A ideia é que as técnicas ligadas à comunicação facilitaram a criação lenta de símbolos, de imagens e de sons. Ou seja, é uma espécie de inflação, não é? De, digamos assim, de possibilidade de construção de símbolos, de imagens e sons. E esta inflação, se nos guiarmos pelo tópico da tragédia da cultura e pelo tópico do Bachelard, é sinal que a comunicação humana se encontra excessivamente condicionada pelas técnicas, ou que se encontra, pelo menos, altamente condicionada pelas técnicas, abrindo campo às funções instrumentais e industriais da comunicação tecnologicamente mediada. Quer dizer, quando nós estamos hoje em dia a falar de comunicação, estamos muitas vezes a falar da comunicação tecnologicamente mediada. Ou seja, estamos a falar da comunicação, quando eu digo tecnologicamente mediada, não quer fazer aqui um sinal de equivalência entre, digamos assim, as nossas, alguns domínios da nossa linguagem e os domínios que se passam pela criação dos aparelhos por parte da ciência experimental. Há aqui, portanto, uma ruptura introduzida pela própria ciência experimental. Por esta condição factícia, né, do mundo moderno. E esta informação tecnológica procede como a ciência experimental procede. Não é? Digamos que desrealiza e reconstrói ao mesmo tempo o mundo. Ou seja, escolhe as matérias passíveis de serem captadas pelos aparelhos, seleciona-as, dissemina-as, constrói realidades a partir deste processo. A dificuldade da sociologia em lidar com isso é sempre esta. É sempre aceitar que o mundo humano já não controla, digamos assim, não é? Aquilo que esse mundo humano criou. Ou seja, é admitir a autonomia, não é? do mundo tecnológico. Porque isso significa colocar. É um problema, o pensamento. Eu sou aberto a discutirmos esta questão, não tenho uma posição fechada. É admitir que a determinação social pode ter uma fraca intensidade face à determinação social. Ou é admitir que estamos diante de fenómenos de determinação sociotécnica. Quer dizer, e na própria necessidade, hoje em dia, de inventarmos um conjunto de conceitos que deem conta do mundo contemporâneo a partir justamente desta simbiose entre os meios técnicos e os meios humanos. Esta é a dificuldade.
Como é que a gente há de chamar à comunicação mediada pela internet? Se não esferas sociotécnicas de comunicação. Até um sociólogo, digamos assim, razoavelmente convencional, para falarmos assim, que não quer ser partidário da importância a outorgar à determinação técnica, estará de acordo com este ponto de vista. Ou seja, toda a sociologia e a sociologia da comunicação, dos usos e gratificações, se quisermos, ou da herança dos usos e gratificações, tem que utilizar hoje em dia justamente o conceito, não é, da internet como um processo de comunicação, não é, sociotécnico. Um autor como o Sérgio Terruro, que é um homem justamente da história do pensamento ligada, portanto, ao problema da apropriação social, da tecnologia e dos processos de comunicação e dos média, não é? Utiliza claramente esse conceito e teoriza nos seus últimos livros. Eu já o convidei de outra vez vir ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, justamente para ele apresentar essa tese. O que eu não noto é que os sociólogos, enfim, e outros colegas da área também da ciência da comunicação, muito ligados à ideia da importância dos processos de apropriação social, não é? A abrirem-se, não é? À consideração de que necessitamos de forjar um novo espaço de conceitos onde se cruzem as determinações sociais e as determinações técnicas. Isto é, uma boa parte das ciências sociais em Portugal, ou da sociologia sobretudo, está muito ligada à ideia do construtivismo social. Está muito ligada à ideia da construção social. E parece que não quer abandonar. Mesmo quando patentemente estamos diante de situações de construção sociotécnica. Essa é a glória do mundo Latour. A glória do mundo Latour. Independentemente de alguém quiser e pode estar completamente em desacordo com o que ele diga, em tudo, e acusá-lo de pós-moderno, quisermos. Mas a glória dele é que não se recusa a pensar no contemporâneo a partir desta conferência sociotécnica. Vou levar até ao exagero, se quisermos, não é? Dizer, não é, que o mundo dos objetos e o mundo dos seres humanos, ontologicamente, está no mesmo nível e, portanto, são todos actantes. E todos nós nos podemos rir, muita gente pode rir-se disto, e os sociólogos não rir-se disto, não é? Mas o mais importante não é rir-se disto, o mais importante é percebermos o que é que se passa com a determinação social e com a determinação técnica no mundo contemporâneo. Ou que aqui há um problema que temos que pensar. E que nos temos que abrir esse problema. Independentemente, se calhar, em algumas teses, se exagerar para um lado ou para o outro. É muito difícil para o sociólogo, não é, admitir a determinação técnica ou a determinação sociotécnica mesmo. É bastante difícil. Porque está completamente convencido, não é, que basta premir um botão para controlar o mundo da técnica. Mas essa não é a técnica contemporânea. Mas está convencido disto. Mas se lemos atentamente o Zimmer, se lemos atentamente o Max Weber, e se temos algum crédito, pelo menos, aos pensadores da escola de Freire, vamos verificar que justamente o mundo técnico não é um mundo a andar a prever botões apenas, nem é um mundo de instrumentalidade técnica apenas, é um mundo de uma esfera de racionalidade, que está incorporada aqui. É um mundo de uma esfera, digamos, também ela, metafísica, não é um mundo apenas de senhora de Fábio. É um mundo onde a relação mais fins, como estava a dizer, se alterou. Ora, relativamente à comunicação, os objetos, digamos assim, da comunicação não são mais as experiências e as formas de vida ontologicamente definidas, mas, evidentemente, novas realidades que integram o que eu proponho para sermos a designar uma ontologia informacional contemporânea. Nós estamos diante de uma ontologia informacional